Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula, né? A nossa terceira aula sobre o Microsoft Excel, que é um programa gerenciador de planilhas eletrônicas da Microsoft, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje, então, nós vamos, além de fazer toda a formatação da célula, fazer fórmulas, nós vamos também trabalhar com as funções máximo e mínimo, né? A função autossoma, e aí fazer também a formatação em formato de moeda, tudo certinho. Então, no nosso caso, o que nós vamos fazer então, né? Então, deixa eu colocar para compartilhar minha tela. Então, nós vamos aí abrir o Excel. Escolha um documento em branco, né? E nós vamos começar. Então, olha, pessoal, eu colei aqui o que eu tenho que digitar para ficar mais fácil, para que eu possa ir digitando com vocês, tá? Minha tela que tá aparecendo para vocês? É minha tela? Só confirma para mim? Sim. Tá bom, Gui, obrigada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam, por favor. Então, no nosso caso aqui, pessoal, ó, nós vamos ter, então, uma tabela de produtos de mecânica. Tabela de produtos de, lanterna, funilaria, tá? Então, uma tabela de produtos de funilaria, tá? Então, no nosso caso aqui, olha, então eu digitei na célula, então deixa eu aumentar, ó. Então, eu digitei na célula A1, tá digitado, tabela de produtos de funilaria. Eu ainda não mesclei, tá? Porque eu ainda vou digitar as outras coisas embaixo, depois eu vou ver o tamanho que vai ter que ser a mesclagem. Então, vamos lá. Então, nós temos que ter marca, aí peça. Lembra que para digitar, só colocar o cursor do mouse ou clicar em cima da célula com o touch do celular, né? Colocou em cima, vocês vão ver que vai fazer esse círculo, é bom, hein? Vai fazer esse quadrado, tá? Que tá verdinho, e vocês podem estar digitando. Então, marca, peça, quantidade. Aí, depois nós temos, aí nós teremos o preço. E o preço, tá? Olha lá, passou, tá comendo um pedacinho, sumiu quantidade. Então, lembra, coloca o cursor entre as duas colunas, né? Onde tá com problema a célula. Então, no caso, é entre a coluna C e a coluna D. Então, coloca o cursor em cima, né? No caso, a gente fala entre a intersecção da C para D. Vai ficar esse maisinho escurinho. 2 cliques rapidinho, ele aumenta a célula do tamanho do conteúdo, tá? Então, marca, peça, quantidade e preço. Então, marca, nós vamos ter a marca Ford. Então, eu vou... Pessoal, ó, para eu não ter que ficar digitando, tá? Porque eu tenho do 2 até o 5 é escrito Ford. Então, digitei uma vez, coloca o cursor do mouse em cima, tá vendo que aparece esse maisinho, ó? Esse maisinho. Aparece esse quadradinho verde, tá? Bem pequenininho. Você vai posicionar o cursor do mouse ali, tá? Ou se não, clicar em cima e segurar com o touch do celular. E aí você pode puxar, ó. Ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai copiar o valor que está digitado e ele vai colocar nas próximas células que você arrastar. Então, é Ford aqui e Ford aqui, tá? Então, a gente não precisa ficar digitando, ó. Então, é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois é GM. Então, é a mesma coisa, ó. GM, tá? Então, digitei GM uma vez, coloca o cursor em cima da onde está o conteúdo que eu quero, duplicar ou triplicar e por aí vai. Posiciona o cursor do mouse ou clico em cima com o touch do celular, até ficar esse maisinho escurinho, tá vendo? Um sinal de mais mesmo. E aí você arrasta para a célula de baixo. Então, é 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, tá? Então, GM. Depois, as peças. Então, nós temos lanterna, direita. Direita. Depois, teremos lanterna, esquerda.
Depois teremos paralama traseira. Aí embaixo, paralama dianteiro. Paralama dianteiro. Uma vez digitado a palavra, pessoal, ele tenta sempre a nos ajudar, tá? Então, você digitou paralama, é uma palavra que já tinha sido digitado antes, ele tenta completar pra gente, tá? Por isso que o meu fica cinzinha. Então, paralama dianteiro, depois farol esquerda, depois farol, a hora que eu digito farol, ele já tenta preencher, então farol dianteiro, depois porta esquerda e depois porta direita. Beleza. Aí a mesma coisa, né? Então, posiciona o cursor entre a B e a C, entre a coluna B e C, porque tá vendo que tá passando, né, da coluninha B para C. Então, posiciona o cursor na intersecção, que a gente fala. Vai ficar esse mais, só que tem umas flechinhas para frente e para trás, você pode ver. 2 cliques, ele deixa do tamanho da célula corretinho, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho, puxar mais para cá, para ficar mais fácil para eu digitar. Depois, quantidade. Quantidade é 5, 8, 11, 14, 29, 32, 35 e 39, tá? Aí aqui nós temos um total, vou colocar total de quantidade de produtos, para ficar mais fácil para a gente saber total do que, tá? E aí, aqui nós temos o preço. Aí, pessoal, uma coisinha diferente também que vocês vão aprender agora, tá? Que nem no nosso caso aqui, ó, tá aparecendo o símbolo do cifrão, RS, 68,45. Então, isso daqui ele está em formato de moeda. Nós temos 2 opções para fazer. Primeiro eu digito tudo, tipo 68,45, que nem no meu caso, né? 68,45. Aí eu coloco o cursor em cima e aí eu venho aqui, olha, deixa eu aumentar no lupa. Aqui, mais um, tá? Aqui, olha, então vamos lá. Então, nós temos arquivo, área de transferência, fonte, alinhamento e nós temos número, tá? O que acontece? Nós vamos, 68,45 tá aparecendo como geral e ele é formato de moeda, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar no símbolo da moedinha. Clicou uma vez, olha lá, ele já colocou o cifrão pra gente, tá? Vocês também podem, pessoal, olha, selecionar a coluna toda, selecionou a coluna, vem aqui e clica no símbolo da moedinha. Notem que ele já apareceu, mudou, não é mais geral, já está escrito como formato de número, contábil, tá? Aí agora é só eu digitar, ó, então vamos lá. Então, aí aqui no nosso caso, tá escrito, né? Então, aqui. Então, aí é 67,45, depois 28,70, depois 28,70, depois 25,40, depois 25,40. Se vocês não colocarem o 0 depois do 4, ele coloca, tá? Que ele entende que é o 40. 36,50 e 36,50, tá? Então, de novo, tô em dúvida de como que eu faço para colocar moeda. Então, seleciona a coluna, tá? Aí, o que você vai fazer para... Selecionou a coluna, você vai vir em... Então, vou abrir a lupinha de novo. Então, aí, fica aqui em cima, né, ó, no nosso caso. Tá na área de transferência, fonte, alinhamentos, no número. Vocês vão escolher a função aqui, ó, tá? Contábil, no caso. Só clicar em cima direto, tá, pessoal? Porque já tá padronizado para ser o formato de moeda em real para nós, tá? Clicou em cima da moedinha, já vai dar certo, ele vai aplicar o valor, ele vai aplicar, as células passarão a ser células contábeis, ou seja, são células de valores de dinheiro, tá? E aí aplicou, beleza. Por quê? Até mesmo porque a gente vai depois fazer continhas. Então, no nosso caso, vou diminuir aqui, tá? Então, beleza, Gi, e agora? O que mais que eu vou fazer? Deixa eu ver se alguém me perguntou alguma coisa. Tudo bem até aqui, pessoal? Oi, Felipe, tudo bem? Alguma dúvida até aqui?
Não? Posso continuar? Tá, então beleza. Então, eu vou continuar, tá? Então, agora eu vou deletar essa tabelinha que estava aqui do ladinho, que eu tinha feito, só para eu conseguir... Aqui, deixa eu deixar lá o mês aumentadinho para ficar mais fácil, tá? Beleza, e aí agora o que eu faço? Então, vamos mesclar, né? Então, seleciona, então, nós teremos fazer a mesclagem da coluna A, da coluna B, da coluna C e D. Então, A1, B1, C1 e D1, tá? Porque para ele ficar do mesmo tamanho aqui da nossa tabelinha, então, selecionei. Então, vamos lá, vou na lupinha para aumentar para vocês. Aí, o que nós vamos fazer? Então, no nosso caso, nós vamos aqui, né, na mesclagem, perdão. Então, selecionei, ó, daqui até aqui, e aí eu venho em mesclar e centralizar, tá? Mesclar e centralizar ficou no centro. Depois, nós temos marca, peça, quantidade e preço. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o alinhamento centralizado, né, para ficar bonitinho. Depois, aí, o restante das outras coisas, a não ser que vocês queiram aqui centralizar a quantidade de peças, né, para ficar mais bonitinho. Então, vamos colocar no centro. Centralizando, fica mais bonitinho, mais apresentável. Então, fizemos isso. Aí, vamos colocar as bordinhas, né? Igual a gente está acostumado. Então, aqui na fonte, aqui são as bordas. Então, nós vamos colocar todas... Deixa eu selecionar tudo primeiro, peraí. Selecionei tudo. Vamos colocar todas as bordas para ele aplicar. Aí depois nós vamos vir aqui e colocar as bordas mais espessas, né? Que são as mais grossinhas. Aqui, seleciono aqui. Seleciono aqui. Pessoal, lembrando que essa parte aqui de formatação, essas coisas assim, é para conhecimento de vocês, tá? Ai, Gi, eu fiz uma tabela sem a formatação, não consegui colocar cor. Não tem problema, o que me importa é o que você conseguiu fazer no Excel, em aplicar fórmulas, tá? E aí, aqui, vamos aplicar aqui, né? Então, isso aqui eu vou mesclar para ficar uma coisinha só, total de quantidade de produtos. E aí, aqui na frente, nós vamos colocar o total, né? Então, coloquei aqui, então, tabela de produtos de funilaria. Vou colocar uma corzinha, vou colocar um azul mais escuro. Aqui eu vou colocar um azulzinho mais claro, vocês vão reparar que eu sempre gosto de trabalhar ou com azul, tá, pessoal, ou com verde. Acho que fica mais apresentável assim, tá? E aí, aqui o total que vai ser, beleza? Estamos aqui, bonitinho. Então, deixa eu tirar o meu zoom. Então, antes de mais nada, né, que nem aqui, ó. Eu quero fazer total de quantidade de produtos. Opa, pera lá. Aqui tá pegando no preço. Que foi? Assustei agora. Aqui tá pegando no preço. Aí, vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu tirar o meu zoom aqui, que eu já tô perdida. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, então, continuando aqui, né? Outra coisa, foi bom que eu diminuí um pouquinho também aí o meu zoom, né? Porque olha só, pode acontecer com vocês também, vocês vão achar que é erro, alguma coisa assim, tá? Tá vendo que aqui apareceu esse monte de joguinho da velha? Não tá errado, tá, pessoal? Quando nós temos número, quando a gente tá com número, trabalhando com número, caso a célula fique pequena para o tamanho do conteúdo, ele aparece joguinho da velha, tá? Então, é só vocês virem e aumentar, ó. Aí fica certinho, tá? Então, não se assustem caso apareça assim, não tá errado. Só vocês aumentar o tamanho do conteúdo que vai dar certinho, tá? Aí, aqui no meu caso, ó, eu tava falando, eu fiz a mesclagem no lugar errado. Por quê? Senão vai dar, por exemplo, a hora que eu for somar a quantidade, vai dar a entender que eu tô somando o preço, não é, eu quero somar essa quantidade.
Então, deixa eu tirar a mesclagem, vamos ver. Já tirei, né? Aí, aqui no meu caso, o que que eu vou fazer? Eu vou mesclar até aqui. Então, vamos aumentar isso. E aí, isso aqui eu vou mesclar uma coisa só, total, né? Aí, agora, ó, eu vou colocar uma borda aqui. Aí, dá pra gente entender, tá? Então, total de quantidade de produtos, eu vou saber o que eu tô somando. Então, no nosso caso aí, pessoal, então vamos lá. Então, relembrando, na semana passada, a gente trabalhou com a questão de autossoma, né? Porque, por exemplo, se eu fosse somar a total de quantidade de produtos, o que eu iria fazer agora? A gente tem duas opções. A primeira, colocar o sinal do igual, que eu vou fazer uma fórmula, e a partir daí somar. Então, o que eu ia somar? O 5, que é a célula C3, mais o 8, que está na célula C4, mais a célula C5, que está o valor 11, mais a célula C6, que está o valor de 14, mais a C7, mais a C8, mais a C9, mais a C10, tá? Feito isso, aperto o Enter. Então, o total que eu tenho de peças no estoque seria 173 peças. Total de quantidade, vou colocar de peças, vou colocar assim. Em estoque, fica mais fácil. Aí, outra coisa também que eu ainda não ensinei para vocês. Caso vocês estão vendo aí que não coube, tá? O que eu faço? De como que eu posso fazer isso? Nós podemos também, pessoal, utilizar a função de quebra de linha, tá? Quebra de células, no caso. Então, selecionem, ou seja, cliquem na célula e aí vocês vão vir aqui, olha. Nesse ABC que tem uma setazinha para baixo. Clica nele, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a quebra, ó. Cliquei. Ah, mas e aí, Gi, não apareceu, foi nada. Tudo bem. Aí aqui você só vai ter que dar uma aumentada na sua célula, tá? Aí ele vai ficar em duas linhas assim, pessoal, olha. Tá? Então, de novo. Mas para dar certo, primeiro, vocês não podem, como que fala, deixar a célula do tamanho que aparece todo o conteúdo, que aí vocês não vão conseguir fazer essa quebra de células, tá? Então, não tá aparecendo tudo, beleza. Clicou em cima da célula, vocês vão vir aqui, olha, ativar a quebra de texto automaticamente, ó. Só clicou em cima, é onde está escrito A, B, a setinha para baixo e o C. Então, vocês vão clicar em quebras de texto automaticamente. Então, tá lá, total de quantidades em... Aí não tá aparecendo porque a célula tá pequenininha. Então, vocês ou dão 2 cliques, né? Ou cliquem e arrasta. Olha lá, total de quantidade em estoque, tá? Beleza. Aí, aqui, vocês podem fazer o alinhamento igual a gente faz. Ela tá centralizada. E vocês podem vir aqui e alinhar no meio. Aí, fica bonitinho, tá? E aí, a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar para alinhar no meio também, para ficar certinho, tá? Então, de novo, o que nós fizemos aqui? Então, na quantidade, eu somei tudo. Então, eu somei o quê? Somei, abri o sinal de igual, para ele saber que ele tinha que fazer alguma coisa, no caso, uma fórmula de soma. Então, ele fez o quê? C3 mais C4 mais C5 mais C6 mais C7, C8, C9, C10. Somamos tudo, o total deu 173 peças, tá? Mas nós também podemos, em vez de fazer dessa forma, né? Nós também podemos utilizar a soma, né? A autossoma, que é a formulazinha pronta. Então, como que a gente faz? Clica em cima onde eu quero aplicar a fórmula, cliquei, beleza. Aí nós vamos vir aqui, ó, lembra, tá? Continuando, área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilo, células, edição. Então, na edição, tem um M que parece que tá deitado, nós vamos utilizar a função soma. Se vocês clicarem direto no botão, ele já vai aplicar a função soma, porque ela é a primeira que tá aqui, olha. Se vocês clicarem na lista expansível, tá? Então, no nosso caso, nós vamos utilizar a função soma. Aí, olha lá, a função soma, ele está perguntando. Você quer somar, então, da célula C3 até o intervalo da célula C10? É isso mesmo.
Voltei, pessoal, eu tinha caído. Vocês estão me ouvindo agora? Hoje eu Pessoal, também caí, Ah, você também mas caiu? eu caí também. Ana, todo mundo caiu? Ana também Sim, caiu? todo mundo caiu, meu também caiu, Gi. Tá, entendi. Mas o meu, ó, ele continuou gravando, viu? A gente caiu, mas ele continuou gravando a minha tela. Mas até onde vocês viram? Até a soma. Ah, Na hora que então foi fazer da soma até a Tá. C10. Tá, então Aí beleza. caiu. Vou refazer a soma de novo, então. Deixa eu ver se é minha tela. É minha tela. É minha tela, né, pessoal, que tá aparecendo? Ó, minha tela. Até agora não tá aparecendo nada. Oh, Jesus. Que louco, peraí. Ah, agora vamos. E agora? Tá aparecendo o pessoal do Teams. Ah, tá. Então já é minha tela. Agora o Excel? Sim. Tá, obrigada, Ana. Pessoal, então vamos lá aqui, tá? Então, voltando. Então, vamos fazer a função soma de novo, né? Deixa eu ligar a lupa aí. Então, lembra, como que nós vamos aplicar a função soma? Sempre coloca o cursor do mouse ou clica com o touch do celular na célula onde você vai aplicar a fórmula, né? No nosso caso, a função autossoma. Então, tá clicado, aí o que nós vamos fazer então? Então, nós vamos lá, né? Tá na guia, ó, vocês vão, área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilo, células, edição, tá? Então, tá na guia edição. Vocês vão vir aqui na função soma, tá? Vocês já podem clicar direto ou escolher na listinha expansiva. No nosso caso, vou clicar direto, tá, pessoal? Então, a função soma. O que ele vai fazer no nosso caso aí? Ele está mostrando para a gente, olha, é para somar da célula C3 até o intervalo, por isso que ele coloca 2 pontinhos, até o C10? É isso mesmo, eu quero que ele some do 5 até o 39. É isso, beleza, apertei o Enter. Então, deu 173 peças. Aqui, para a gente, visualmente, é um número normal, então vocês podem colocar negrito se vocês quiserem, tá? Não tem problema. Aí, agora, o que nós vamos fazer, então, de diferente? O que eu quero? Aqui no nosso caso, olha, nós temos os preços, né? Então, nós temos aqui preço. Então, lanterna direita, preço é R$ 68,45. Lanterna esquerda, R$ 67,45. Paralama traseiro, R$ 28,70. Paralama dianteiro, R$ 28,70. Farol esquerdo, R$ 25,40. Farol dianteiro, R$ 25,40. Porta esquerda, R$ 36,50. E porta direita, R$ 36,50. O que eu quero? Eu quero saber agora qual é a peça mais cara que eu tenho no estoque. Então, o que nós vamos fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó. Peça mais cara em estoque, tá? Então, beleza. E agora, o que eu faço? Então, vou mesclar isso daqui para ficar... Vamos mesclar. Então, a peça mais cara em estoque. Deixa eu digitar o estoque assim. Peça peça com valor mais alto, melhor. Peça com valor mais alto em estoque, tá? E aí, aqui, eu vou mesclar para ficar mais fácil para a gente. Agora, eu vou fazer o quê, pessoal? Agora, eu vou aplicar a função. A função o quê? Máximo, né? O que eu quero analisar? Eu quero analisar o preço. Então, posiciona o cursor, tá? Em cima da célula onde a gente vai aplicar a fórmula. E aí, eu quero que ele me mostre para mim qual é a peça mais cara que eu tenho em estoque. Então, qual vai ser a que ele tem que me mostrar? Ele tem que mostrar R$ 68,45 o valor, tá? Ele não vai mostrar Ford, lanterna dianteira, quantidade 5 e o valor, tá, pessoal? Ele só vai mostrar o que eu selecionar. Então, no meu caso aqui, por enquanto, vocês só vão mostrar o valor, no caso, R$ 68,45. Gi, tem como, num futuro, ele mostrar a lanterna dianteira e o valor? Tem. Aí, nós temos que trabalhar com a função C, tá?
Isso é nas próximas aulas. Hoje nós vamos trabalhar com a função máximo e mínimo, que são as funções que eles mostram. Então, a gente seleciona um determinado intervalo. Então, eu vou selecionar aqui da célula D3 até a D10 e eu vou pedir para ele me mostrar qual é o valor mais alto disso, tá? Então, posicionei o cursor do mouse. Vou lá, então, na guia edição. Aqui é onde está a função soma, então do ladinho nós vamos escolher a função max, que é a função máxima, tá? Aí olha lá, aí agora ele está me mostrando o que ele está querendo fazer. Isso aqui é importante. Ele está querendo pegar essas duas colunas, a coluna quantidade e a coluna preço, e tá tentando me achar um valor máximo aí. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele analise aqui só o preço. Então, vou clicar em cima do 68,45 e só deslizar a minha mão até o 36,50, tá? Então, aí, ou seja, eu só quero que ele pegue essa coluna da D3 até a D10. Feito isso, eu vou apertar o Enter. Então, olha lá. Então, peça com valor mais alto em estoque é a peça de 68,45, tá? Então, agora com valor mínimo. Então, a mesma coisa, peça com valor... Colocar mais baixo. Tá? Em estoque. Então, vou mesclar também, para ficar mais fácil para a gente. Mesclei e vou fazer a mesma coisa. Deixa eu aumentar aqui. Então, de novo, cliquei, então eu vou lá, na guia edição, né? Aí eu venho aqui em mínimo, na função mínima, tá, ó. Então, cliquei aqui, mínimo, tá? Peraí, fiz arte, né? Então, de novo, clica na onde vocês querem aplicar a fórmula, a função. Então, vou escolher a função mínimo, tá? Aí, pronto, agora olha lá, ele tá mostrando para mim qual que é que eu quero. Então, a mesma coisa, ele tá me mostrando se eu quero ver esse intervalo da C3 até... Tá vendo que ele tá vindo até 68,45? Eu não quero, eu quero que ele analise da 68,45 até o 36,50, que é da D3 até a D10. Feito isso, eu vou apertar o Enter. Então, olha lá, a peça mais em conta que eu tenho custa R$ 25,40. Deu para entender, pessoal, essa questão, então, da função máxima e da função mínimo? Ó. Então, vamos de novo. Deixa eu abrir aqui para eu ver vocês. Então, lembra, função máxima e função mínimo. O segredo é sempre colocar o cursor aonde eu quero aplicar a função, tá? Então, coloquei o cursor, beleza. Depois, eu venho, então, na edição, né, na guia edição. Então, eu vou lá na fórmula e vou escolher a função máxima, tá? Então, aí o segredo é só vocês saberem mostrar para ele o que vocês querem. Então, que nem aqui, ó, se vocês quisessem digitar, também dá, ó. Vocês digitariam D3 até a D10, tá? Também dá para digitar. Ele seleciona em azul e mostra pra gente. Ou, de novo, vou lá na função, escolho o máximo, só clicar. Clica uma única vez para ele selecionar uma única célula. E aí, você só desliza a sua mão até a 36,50. Então, ele mostra o intervalo e aperta o Enter, tá? A mesma coisa no 25,40. Então, deixa aqui, coloca o cursor onde tá, em branco, na célula em branco. Aí, eu vou lá de novo nas fórmulas, nas funções, e aí eu vou escolher a função mínima, tá? Então, eu vou do mínimo, do C3 a D12? Não é isso que eu quero. Porque se eu apertar o Enter aqui do jeito que tá, ó, o mínimo que ele achou para mim é o 5. Tá errado, 5 é quantidade, não é preço, tá? Então, ele já fez coisa errada. Então, apaga, vou lá, então, de novo, deixa a célula em branco, vou na função mínima, e aí aqui eu clico a partir do preço, que é 68,45, deslizo a minha mão, né, o touch ou o mouse, até 36,50 e aperto Enter. Então, peça com o valor mais alto em estoque que eu tenho é 68,45 e com o valor mais baixo que eu tenho em estoque é de 25,40, tá?
Aqui é a mesma coisa, eu consigo fazer a formatação igual a gente está acostumado. Tá? Então, pessoal, da aula de hoje é isso. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão digitar. Eu já vou até atualizar essa tabela aí. Pera lá. Aumentar. Isso aqui tá com calibre 11. Isso. Então, calibre 13, para ficar mais bonitinho. Então, vocês vão digitar, então, tabelas de produto de funilaria, marca, peça, quantidade e preço. Lembra que tem que aplicar o formatinho de moeda. Então, lembra, recapitulando, para aplicar o formato de moeda, caso vocês já tenham esquecido, tá aqui. Então, moeda, vocês vão vir em número, aplicar o formatinho de moeda, tá? Para ser mais fácil, seleciona a coluna toda, vai lá e aplica o formatinho de moeda. Beleza, outra coisa diferente que a gente fez foi o total de quantidade de peças em estoque, que aqui eu fiz uma quebra de linha. Então, clique em cima, lembra que a célula não pode estar com tudo o conteúdo escrito, senão não vai dar certo. Selecionei, aí eu fiz a quebra. Onde eu fiz a quebra? Aqui, ó, tá em cima do mesclar e centralizar, tá, pessoal? Se chama quebrar texto automaticamente. Apliquei, aí aqui mesmo assim não apareceu, porque aí a gente tem que aumentar. Eu não aumento a célula na horizontal, agora eu tenho que aumentar a célula na vertical. Aí eu aumentei ela, ficou certinho. Aí nós fizemos o alinhamento. Aí nós temos o alinhamento tanto do tanto do esquerdo, no centro e do direito, quanto a gente tem com relação ao posicionamento, ou seja, alinhar para cima, no meio e alinhar para baixo, tá? Então, fiz a mesma coisa aqui, beleza. Feito isso, depois, nós fizemos aqui a soma. Então, utilizei a função soma para somar a quantidade de peças que eu tinha em estoque. No nosso caso, nós temos 173 peças. O que que eu somei? Eu somei da célula C3, ou seja, essa coluna C3 inteira. Da C3, que começa na 5, até na C10, que acaba com 39, tá? Então, se vocês forem olhar, no caso, tá somando da C3 até a C10, tá? Então, deu 173. Depois disso, nós fizemos as funções. Nós fizemos as funções máximo e mínimo, né? Então, a função máximo e a função mínima. Então, como que nós fizemos, então? Então, eu fui lá nas funções, certo? Então, sempre coloco o cursor numa célula em branco onde vai ficar a função. Vocês vão vir na guia edição. No nosso caso aqui, vocês vão escolher qual a função que nós vamos estar trabalhando. No nosso caso, a função máximo, tá? Aí ele vai perguntar onde você quer, o que que você quer que ele analise, tá, pessoal? Aí lembra que nós temos que analisar a preço apenas, tá? Então, vocês vão posicionar, clicar em cima do 68,45 e deslizar o mouse até 36,50. Então, se nós clicarmos no 68,45, se eu voltar lá na função, ó, tá mostrando o máximo, eu quero saber qual o valor máximo das células D3 até a D10, tá? E a mesma coisa eu fiz com o valor mais baixo em estoque, tá? Que aí, no nosso caso, eu fiz aí essa questão. Apliquei a função mínimo, que tá aqui também escondidinha. Então, vim aqui, função mínimo, então, apliquei, né? Então, da D3 até a D10. Então, se vocês olharem, ó, tá lá, o mínimo, D3 até a D10, tá? Foi isso aqui, pessoal, que nós fizemos hoje. E é isso que vocês vão fazer agora, tá? Então, eu preciso que vocês vão digitar. Terminou, vocês vão me mandar. Eu vou abrir o Teams, tá? Então, no nosso caso, vai ser isso que vocês vão fazer. Então, tem que digitar a tabelinha, colocar formatinho de moeda no preço, utilizar a função soma no total de quantidade de peças em estoque e utilizar a função máximo e função mínimo aqui, peça com valor mais alto em estoque, peça com valor mais baixo em estoque. Eu vou até escrever aqui na frente para vocês não esquecerem, tá? Ó, vou colocar até aqui, ó. Função max. Deixa eu ver se é max com X. Isso. E aí, função
mínimo, acho que tem acento também, deixa eu ver. Tem no i, ó, função mínimo, tá? Para vocês não esquecerem qual é qual, tá? Então, deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Então, função max, vou colocar o verde, vou colocar um verdinho só para ficar mais fácil para vocês. E mínimo, vou colocar assim, colocar um vinhozinho, tá? Então, vou mandar essa tabelinha para vocês digitarem aí, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação.